Olá pessoal, sejam bem-vindos no nosso canal. Hoje, dando continuidade ao nosso tema, o que acontece com uma pessoa após a sua morte, parte 2, vamos ler inicialmente o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 22 e 23, que diz o seguinte: Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Essa passagem, ela demonstra que quando Jesus esteve nessa terra pela primeira vez, ao ser crucificado e morrer na sexta-feira, ele descansou no sábado e ele ressuscitou no domingo. Quando ele ressuscitou no domingo, somente depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou alguns dias na terra, mas só depois que ele ressuscitou que ele subiu ao céu. Assim também será com todos nós. Quando Jesus regressar pela segunda vez, ocorrerá a ressurreição dos mortos. A ressurreição é para aquela pessoa que está dormindo o sono da morte. Então, quando Jesus morreu, ele não foi diretamente ao céu, porque as pessoas às vezes entendem, né, que a pessoa falece ou ela vai para o céu ou vai para o inferno. Mas primeiro ele ressuscitou. Nós vamos ler várias passagens que demonstram essa base bíblica com relação à inconsciência após a morte. A morte, na verdade, é um sono profundo e ele será, a pessoa que está falecida, morta, ela será despertada por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo. E essa ressurreição vai indicar se a pessoa será julgada para a vida eterna ou para a condenação eterna. Vamos ler agora o livro de Salmos, capítulo 146, versículo 4, que diz o seguinte: Quando a pessoa falece, sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Aqui a gente percebe que o espírito, quando sai da pessoa, digamos assim, é como se fosse uma energia, um fôlego de vida que a pessoa recebeu e ela tem a vida a partir desse fôlego de vida. Mas quando ele sai dessa pessoa, ele não sai com pensamentos, ele não sai com a inteligência que a pessoa tinha. Não, é apenas uma energia, não é uma entidade que sai da pessoa, mas apenas algo que deixou de existir naquele momento. A pessoa cessou a sua vida naquele momento. Então, o sono profundo da morte iniciou. Ainda no livro de Salmos, capítulo 6, versículo 5, diz o seguinte: Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? O salmista está falando o seguinte: por ocasião da morte da pessoa, ela não vai para o céu. Porque se ela fosse para o céu, sendo cristã, ela lá poderia louvar a Deus. Mas para o salmista, que entende que a morte é um sono profundo, ele menciona o seguinte: quando a pessoa morre, não há lembrança de Deus. Também não há louvor a Deus com relação à morte. Continuando, Salmos 115, versículo 17, diz o seguinte: Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Então, mais um texto que mostra que as pessoas, quando falecem, elas não podem, mesmo que sejam cristãs, mesmo que
em tese, estariam no céu, elas não vão louvar o Senhor. Elas vão para um lugar que é silêncio. Elas estão aguardando a volta de Jesus Cristo. Porque cabe ao homem viver apenas uma vez e ser julgado. A gente vai ler sobre isso também. Continuando, livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 6, que diz o seguinte: também, em relação à pessoa que faleceu, também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não têm parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então a pessoa que está nesse sono profundo, que é a morte, ela não tem entendimento do que se passa à sua volta. Ela não está no céu para olhar o que acontece aqui na terra, também não está no inferno sofrendo alguma penalidade. Então, é um sono profundo. Continuando, João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. A vida só vai existir com a ressurreição de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque justamente essas pessoas que estão tendo o sono da morte, elas não estarão nessa situação de morte eterna. Porque Jesus regressará à terra novamente e por ocasião dessa segunda vinda, os mortos ressuscitarão. Agora vamos ler Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz o seguinte: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Cabe ao homem se preparar para a morte ou para o juízo ou para a vinda de Jesus apenas uma vez. Nós não temos uma segunda chance, né? Se a pessoa falecer hoje, acabou a chance dela. Na Bíblia não existe outra possibilidade de vida senão aquela que ela recebeu, apenas uma. Continuando, livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, que diz o seguinte: o último inimigo a ser destruído é a morte. Quando Jesus morreu pelo pecado, pelo ser humano, em função do pecado, ele deu a expectativa de vida eterna para o homem. Só que ainda falta, o último inimigo a ser destruído é a morte. E essa morte vai deixar de existir somente com a segunda vinda de Jesus Cristo, que vai ocasionar a ressurreição dos mortos e a condenação daqueles que não quiseram andar nos caminhos de Deus, e também a ressurreição daqueles que quiseram andar nos caminhos de Deus. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a morte eterna, a condenação eterna. E a gente vai ler também Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, quando Jesus retornar, aconteceu o juízo, no caso, já aconteceu a ressurreição dos mortos, aconteceu o juízo. Aqueles que forem viver com Jesus eternamente, receberão essa promessa, que Jesus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a partir daí não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Continuando, vamos ler o livro de Salmos, capítulo 13, versículo 3, que diz o seguinte: olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. E mais uma passagem bíblica que comprova que o sono da morte,
que a morte, perdão, é um sono profundo, é um sono, né? E que a vida que temos hoje, não existe uma brecha para algum tipo de imortalidade da alma, como se a gente não morresse de fato. Vamos ler agora João capítulo 14, versículos 2 e 3, que diz o seguinte: Jesus dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa passagem indica Jesus comentando que ele virá outra vez. Ele não disse que para os seus discípulos, para aquelas pessoas que estavam em volta dele, que eles, ao morrerem, estariam com ele. Se ele falasse assim, olha, depois que vocês morrerem, vocês vão estar comigo no céu. Não, Jesus falou, a partir do momento que eu retornar, virei outra vez. Daí sim, vou levar vocês comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, é necessário também que Jesus retorne, para que ele possa estar com aqueles que andaram conforme a vontade de Deus aqui na terra. Algumas situações interessantes que ocorreram na Bíblia, né, que a gente vai até ler, que está em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, que diz o seguinte: Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor. Saul era rei na época de Israel, quando acabou morrendo. Não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de oração. Quando Saul morreu, um pouco antes dele morrer, a nação de Israel, como ele era o rei, estava lutando com uma nação muito forte, salvo engano, eram os filisteus. E ele procurava insistentemente conversar com Deus, através de profetas e tudo mais, para saber o que Deus falaria para ele em relação àquela guerra, se era para ele ir, se não era para ir, qual que era a atitude que ele deveria ter. Mas Deus não falava com ele. Em virtude de diversos fatores, porque ele estava afastado de Deus, inclusive ele estava perseguindo Davi, que na verdade nunca tinha feito nada contra ele, né? Sempre serviu Saul de forma muito fiel, mas que por ciúmes, né, por inveja de Saul em relação a Davi, ele acabou se afastando de Deus e não percebeu que isso estava acontecendo com ele. Então, naquela época, ele não estava conseguindo falar com Deus. Os profetas não recebiam a palavra de Deus em favor dele para que explicasse alguma situação que ele precisasse resolver. E naquela ocasião, ele buscou uma médium na época, né? Uma pessoa que recebia espíritos e tudo mais, que se comunicava com mortos. Mas era uma prática que era condenável para Israel, né? E tanto é que a pessoa que fazia esse tipo de consulta ficou muito preocupada quando se deparou com Saul, né? Porque achou que poderia até morrer, mas enfim, Saul não fez nada contra ela, mas pediu para que pudesse falar com Samuel. Samuel era um profeta que havia morrido há pouco tempo, digamos assim, era daquela época, e Samuel também ungiu Saul como rei e depois também ungiu Davi como rei, né, conforme a vontade de Deus em ambos os casos. Então Samuel, ele era um profeta muito respeitado à sua época, era muito cristão. Então essa pessoa que se comunicava com os mortos, entre aspas, recebeu Samuel, entre aspas.
e Samuel falou que ele ia perder a guerra e tudo mais. Mas é óbvio que ele não estava falando exatamente com Samuel, porque, conforme a Bíblia, era uma prática que Deus não autorizava. E se Samuel estivesse mesmo estivesse com consciência, digamos assim, estivesse no céu, com certeza ele não teria permissão de vir aqui na terra e falar com Saul, desrespeitando uma ordem bíblica, né? São várias passagens bíblicas que tratam desse tema, desse assunto, dizendo que Deus não aprovava esse tipo de conduta. Então, muitas vezes as pessoas podem estar sendo enganadas, achando que às vezes algum familiar, como Saul, acabou acreditando que era Samuel falando com ele, e na verdade Saul, em virtude dos problemas que ele estava passando, eu acho que ele começou a se esquecer da vontade de Deus. Naquele dia, né, ele e os seus 3 filhos foram mortos, né? Na verdade, Samuel, entre aspas, né, por intermédio daquela pessoa que estava fazendo esse tipo de consulta, explicou que ele perderia a guerra. Mas não era uma informação que fosse muito difícil de entender. Saul estava cada vez mais longe de Deus. Então, o povo de Israel, eles sempre ganhavam as guerras mediante a companhia de Deus. E muitas vezes, quando essa companhia de Deus estava afastada em virtude dos comportamentos de Israel, Israel às vezes perdia guerras que eram muito mais fáceis do que outras que eles tivessem ganho, mas com Deus ao lado deles. Então não era difícil de dar esse diagnóstico, né, esse prognóstico, perdão, em relação ao que aconteceria com Saul. Eu quero finalizar a nossa meditação e finalizar o tema que é a questão da inconsciência após a morte. Então a pessoa não tem uma alma que sai do corpo e continua com a sua consciência ou continua essa imortalidade, digamos assim. Cessa tudo. Mas eu gostaria de ler Atos 17:30, que diz o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Muitas vezes recebemos instruções que a gente às vezes nunca ouviu falar, aprendemos às vezes de uma outra forma, e Deus conhece a sua sinceridade. Deus falou aqui que não leva em conta os tempos de... Algumas traduções trazem até de desconhecimento, fala de desconhecimento, não de ignorância. Ignorância no sentido de desconhecimento, que não foi passado para aquela pessoa, ela não acabou vendo sobre isso. Deus não considera isso como algo assim, condenável à pessoa, porque Deus sabe do coração de cada um de nós. Deus prova os corações, Deus sabe a sinceridade de coração de cada um. E todos nós erramos, né? Todos nós temos erros, né? E muitas vezes, estudando a palavra de Deus, porque é uma palavra muito grande, né? A gente vê que a Bíblia não é um livro pequeno, é um livro grande. São várias passagens bíblicas. E a palavra de Deus é uma palavra viva, né? Se um dia a gente for falar de novo sobre esse assunto, ou só citando esse versículo do capítulo 17 de Atos, a palavra de Deus é viva. Vai ter como a gente tirar uma outra lição dela. Todos os dias, se a gente ler o mesmo versículo, todos os dias vamos gerar conclusões diferentes. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é uma palavra fantástica, né? É o livro mais lido do mundo. Mesmo que haja pessoas que se consideram ateus, né? Ou que alguns consideram a Bíblia um pouco ultrapassada, outros acham que realmente é ultrapassada,
mas é a palavra de Deus e ela é uma palavra viva. Todo dia que a gente lê é algo diferente que Deus fala ao nosso coração. Então, se você, ao ver esses vídeos, se deparou com alguma coisa que seja diferente do que você aprendeu, ninguém é dono da verdade, eu não sou dono da verdade. Leia você mesmo a Bíblia, né? E tire as conclusões que você achar necessárias. E também, vendo dessa forma, saiba que Deus prova o nosso coração, que Ele requer de nós a sinceridade. E os homens, eles não conseguem enxergar, não conseguem fazer o julgamento de quem é fiel ou não a Deus. Lógico, a gente tem alguns parâmetros, mas eles são insatisfatórios quando se diz respeito à salvação. Deus sabe, Deus nos conhece, Deus prova os corações, conforme eu falei, né? Essa questão da imortalidade, da alma, ou da mortalidade, porque no caso a gente está vendo que realmente é mortalidade, porque a pessoa morre, cessa o entendimento dela. Se ela morreu hoje e Jesus voltar daqui 10 anos, não existiu para ela aquele tempo que Jesus demorou mais 10 anos. Para ela aconteceu dela falecer e já acordar com a vinda de Jesus Cristo, conforme a palavra de Deus. Então, as pessoas que têm buscado andar nos caminhos de Deus, buscado fazer a vontade de Deus, Deus conhece você, né? Por mais que às vezes a pessoa não seja, tem pessoas que vão ter mais entendimento da Bíblia, outros menos, porque isso faz parte da nossa vida, né? Mas Deus conhece você, conhece o seu coração. E Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Ele podia abandonar essa terra, né? A partir do momento que houve o pecado aqui, né? Adão e Eva resolveram comer o fruto que Deus tinha dito para não comer. Jesus podia falar, tá bom, deixa esse pessoal morrendo. Mas não, Jesus veio, morreu por nós na cruz, Ele pagou um preço que é muito caro, né? Muito, muito caro. Ele pagou com o sangue dele. Morreu na cruz do Calvário aos 33 anos, né? Muito jovem. Foi uma vida de muito sofrimento. Jesus não era uma pessoa abastada. Pelo contrário, era uma pessoa humilde, que fazia bem feito o seu trabalho. Era considerado uma pessoa, um ótimo profissional, muito trabalhador. E ele morreu por nós na cruz, né? Ele conhece cada um de nós. A Bíblia foi deixada para que a gente possa entender mais desse amor de Jesus, desse amor de Deus pela humanidade. Então, muitas vezes, as doutrinas e tudo mais, elas podem ser aprendidas porque Deus deixou ali para que a gente aprendesse, né? Mas, claro, não temos que fazer delas a nossa salvaguarda, porque quem nos dá a salvação é Jesus Cristo. Unicamente Jesus Cristo, somente Ele. Então, eu te convido, leia a Bíblia e que Deus possa te abençoar, que possamos continuar nesse caminho. Não é fácil, tem dias que temos às vezes alguns altos e baixos, né, que fazem parte, mas que possamos sempre estar segurando a mão de Jesus, porque se a gente segurar a mão dele, por mais que a gente caia em algum momento, a gente está segurando o braço forte de Jesus e ele pode nos fazer voltar. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado com esse tema. Que Deus possa abençoar você e que você esteja em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.